Iniciar a gravação, ok? Ok? Alguém pode falar aí alguma coisa? Eu não tenho tempo, rapaz. Eu não tenho tempo. Vamos lá, todo mundo viu a lista que coloquei, tá? Já coloquei a lista no Classroom, coloquei também o material, tanto dessa aula quanto da aula passada, ok? Então, quem não viu, dê uma lida. A lista é sobre a aula passada e a aula de hoje, ok? A ideia de subespaço é o seguinte: a gente começou com um espaço vetorial, certo? Que é um conjunto que tem duas operações, uma de soma e um produto por escalar, que essas propriedades satisfazem 8 propriedades. Ok? Bom, aí aqui o que a gente vai discutir dessa parte da teoria é o seguinte: imagine agora que você tem um subconjunto de um espaço vetorial, tá? Então, seja um subconjunto não vazio de um espaço vetorial ok? Deixa eu voltar aqui porque tem gente aqui que não passa o vetorial. Tá? Aqui lembrando que é sobre os reais, tá? Ok? Pergunta. U é um espaço vetorial? Com as operações de E, né? Porque lembra, eu tenho um subconjunto, quando eu adiciono a ele duas operações, uma de soma e uma de produto, tá? Eu posso tentar verificar através disso as 8 propriedades para saber se é ou não um espaço vetorial, concorda? Então eu comecei com um espaço vetorial, ou seja, eu tenho dentro dele duas operações, uma de soma e uma por escalar, que satisfazem aquelas propriedades. Aí agora eu peguei um subconjunto qualquer, ok? Não vazio, ou seja, tem elemento lá dentro. Aí a minha pergunta é o seguinte: será que eu posso pegar as operações que eu tinha num conjunto maior e colocar num conjunto menor? Se eu puder, será que esse novo subconjunto é um espaço vetorial? Entende? Essa é a ideia. Tá? Quando isso ocorre, ou seja, se eu puder fazer isso e com essas operações ele se torna um espaço vetorial, aí eu vou chamá-lo de subespaço. Ok? Mas entenda, subespaço está associado a um espaço. Tá? As operações que eu tenho no conjunto que eu chamo de subespaço vêm de uma coisa maior. Ok? Beleza. Vamos lá. Vamos aqui a um exemplo. Tá? Pegue esse conjunto que a gente viu na aula passada. X, Y, pertencente ao R2, com X e Y positivos. Tá? Com as operações lembra, AB mais XY, a gente definiu como sendo AX, BY. Lembra desse conjunto? E alfa vezes XY, isso a gente definiu como sendo x elevado a alfa
y elevado a alfa, tá? Esse cara com essas operações, ele é o quê? Então, botar aqui R com essas operações é um espaço vetorial, tá? Sobre R. Pergunta: eu posso chamá-lo de subespaço do R2? Posso? Você fala de uma operações. Né? Então, Do R2. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Que não basta ser um espaço vetorial, entende? Para eu chamar de subespaço, eu tenho que olhar não somente que ele é um subconjunto. A estrutura de soma e produto por escalar tem que vir do conjunto maior. Aqui nesse exemplo, observe que vai ser um espaço vetorial com essa soma e esse produto, concorda? Mas essa soma e esse produto não é a soma e o produto do R2. Entenderam? Ou seja, isso é um espaço vetorial, mas não é um subespaço do R2, né? Com a soma usual, ok? Ele é um espaço vetorial por quê? Porque a ele eu posso associá-lo com a soma e o produto por escalar, tá? E com esse produto e essa soma satisfaz o conjunto satisfaz as 8 propriedades, ok? Então é um espaço vetorial, mas não é um subespaço, tá? Agora vamos. Não tem as mesmas operações. Exatamente. Ele tem que ter as mesmas operações que o R2. Exatamente. Ele, para você chamar um subconjunto, que é um espaço vetorial, de subespaço, ele tem que herdar a soma e a multiplicação do espaço. Então, o espaço para qualquer R. Com multiplicação usual, né? Exatamente. O R2 que eu estou olhando aqui é justamente com as operações, né? Operações aqui usuais. Tá? Aí por isso, observe que como as operações são distintas, eu não posso chamá-lo de subespaço, tá? Então, vamos definir apropriadamente o que é um subespaço. Então, definição. Tá. Primeiro, eu vou fixar o que? Seja um espaço vetorial. Tá? Então, dizemos que um subconjunto U contido em R, né, é um subespaço vetorial de E, tá? Se U com as operações de E é um espaço vetorial. Tá? Lembrando que o U aqui, obviamente, né, o U aqui é não vazio, tá? U é diferente do conjunto vazio. Ok? Alguma pergunta, pessoal de casa? Deixa eu olhar aqui o chat. Alguma pergunta aqui?
operações. Exatamente. Fica no subespaço. Exatamente. Ou seja, essa ideia de subespaço é justamente porque a estrutura de espaço vetorial é herdada. Entendeu? Tipo, a estrutura do de cima, que é o maior, né? Imagina aqui, é como se eu tivesse isso aqui. O E, ele é um conjunto maior e eu te dou um subconjunto aqui. Tá? Aí a pergunta é, aqui eu tenho duas operações. Em E eu posso somar dois elementos, tá? E também tem a multiplicação por escalar no E. Aí agora a pergunta é, imagine que eu pegue essas operações e eu posso definir a operação aqui. Como é que eu... Lembra a definição de operação, quer dizer o seguinte, se eu pegar dois elementos aqui, o 1 e o 2, a soma desses dois, a gente sabe que como é um espaço vetorial, mora em E. Mas a priori não tem por que morar em U, a soma de dois elementos de U. Aí a primeira coisa que tem que ocorrer é isso, né? Porque quando isso ocorre, está dizendo que eu posso definir as operações, a operação de soma no U. Certo? Beleza. Aí a operação de E pode ser colocada em U. Beleza. Agora pega um alfa e multiplica 1 vezes o U de U. Isso ainda continua em 1? Está dizendo que eu consigo definir o produto por escalar em U. Então agora eu tenho duas operações assim. De U, pego dois elementos de U, levo em U. Isso é a soma. Depois eu tenho o produto por escalar, que é pego um escalar, um elemento de U e levo em U. Se é com essas operações U agora é um espaço vetorial, então acabou. Ele é chamado de subespaço vetorial. De E. Tá? Não. Porque os elementos são diferentes. Não é nem subconjunto. O R não é um subconjunto de R2. O R é número. O R2 são pares. Entende? Não é um subconjunto. O que acontece é que você pode meio que mergulhar o R1 dentro do R2. Tá? Mergulhar no sentido de fazer uma identificação que você cria uma cópia igualzinho a R dentro do R2. Tá? Mas não, o R não é um subconjunto do R2, porque os elementos são distintos. Assim como o R2 não é um subconjunto do R3 e assim sucessivamente. Entende? Eles não tendo entradas reais, eles não são subconjuntos. Porque um é um número e o outro é o par. Tá entendendo? Mas você pode fazer a seguinte identificação. Você identifica um ponto X com um ponto X0. Para cada número X você identifica como sendo um par X0. Você está fazendo o quê? Meio que criando uma cópia de R dentro do R2. Aí para que essa cópia? Bom, vai depender do que você vai estudar. Entendeu? Se você fizer isso, você também pode identificar uma espécie de soma. E o que você está fazendo é criando uma cópia de espaço vetorial dentro do R2. Tá? É como, por exemplo, uma matriz. Pense só, uma matriz 2x2 é uma lista de 4 números, concorda? Você poderia identificar com R4. Né? Imagine, pegar uma matriz é a mesma coisa que pegar um ponto com 4 coordenadas. Poderia fazer essa identificação. Entende? Como elemento. Aí está 1 para 1. Para cada 4 pontos eu tenho uma única matriz e para cada matriz eu tenho um único ponto. Concorda? Correspondente. A pergunta é, beleza, para que eu vou fazer essa identificação? Entende? Aí o que é que pode ocorrer, que a gente vai ver no futuro? É que, dessa forma, as matrizes têm uma soma. Concorda?
o R4 tem outra soma. Tá? Será que essa correspondência que eu acabei de criar leva a soma daqui na soma daqui e o produto por escalar daqui no produto por escalar daqui? Se isso ocorre, tá? Você está meio que dizendo o seguinte, ó, sob o ponto de vista de espaço vetorial, porque o que é que importa no espaço vetorial? Pense bem, o que é que importa no espaço vetorial? Essa estrutura. Entende? Perdi a conexão. Oh, God. Bom, o que é que funciona no espaço vetorial? Né? O que é objeto de discussão? As estruturas de soma e explicação. Exatamente. Como quando você estuda grupo, Alice, você perguntou na aula passada, o que é que você está preocupado lá? É uma operação, a operação de grupo. Quando você estuda corpo, lá tem duas operações. Entende? Ou seja, o que você está carregando são estruturas. Quando você vai estudar espaço topológico, o importante lá é a topologia. Quando você estuda espaço métrico, uma das coisas importantes é a métrica, calcular a distância, esse tipo de coisa. Entende? Ou seja, em um conjunto, você pode adotá-lo de estrutura para trabalhar com ele. E é isso que a gente vai fazer. É isso que o curso aborda. Você pega um conjunto, atribui a ele uma estrutura de espaço vetorial, que é o quê? Soma e multiplicação por escalar. E a partir daí a gente vai criar uma teoria. Vai estudar, por exemplo, quais são as consequências quando eu tenho um espaço vetorial. Tá? O que é importante? Né? O que é que eu posso dizer desse espaço? E aí o céu é o limite, entende? A gente vai falar de uma coisa sobre a dimensão de um espaço vetorial, que é você ter um conjunto, por exemplo, a reta. Tá? A reta tem dimensão 1. O R2 tem dimensão 2. Por quê? Porque a ideia é que eu preciso de qual a quantidade mínima de elementos que eu preciso para escrever qualquer outro como combinação desses elementos. Entende? Lembra a historinha que eu contei aqui, que eu posso andar por essa sala andando em duas direções? Observe que se eu só fixar uma direção, eu não faço isso. Entende? Então, o número mínimo que eu preciso para caminhar dentro dessa sala, né, para andar só nessas direções e bater toda a sala, são duas direções. E aí eu faço combinação dessas duas. O que é combinação? Ando um pouquinho em uma, depois um pouquinho em outra. Que seria meio que você somar essas duas direções. Ok? Que é, eu ando aqui, depois eu venho para cá. E aí vai ter uma noção de vetores que a gente vai ver na próxima aula, como é essa estrutura de vetores e o que significa a soma de vetores, que é justamente isso que eu estou querendo abordar aqui. Tá? Vai. Ok? Bom, vamos continuar. Então, vamos pensar em um exemplo aqui. Opa! E álgebra linear. Porque geometria analítica é você estudar os objetos geométricos sob um ponto de vista analítico, entende? Tipo, por contas, por exemplo, a esfera. O que é a esfera? É um objeto geométrico, é uma bola. Tá? Como um objeto algébrico, o que é a esfera? Entende? Por exemplo, isso daqui, se você imaginar, eu jogo aqui na parede, vira uma figurinha dentro disso aqui. Imagine isso aqui como um desenho, um borrão, uma figura geométrica, né? Meio retangular, cheio de relevo, não sei de o que tal. É possível achar uma equação que descreva esse objeto? Entende? É isso que geometria analítica faz. Pega objetos geométricos e tenta descrevê-lo através de uma equação. Ok? Tipo, pega uma bola, tá? Pega um ovo, uma coisa oval.
a bola de futebol americano tem é meio uma esfera deformada, certo? Será que eu consigo expressar esse objeto? Rapaz, tá tudo ruim aqui. Ah, porque eu acabei de entrar. Tá caindo e tá entrando e tal. Aí quando cai... Desculpa aí, pessoal. É que quando cai, aí eu volto pra sala, mas com o microfone desligado, né? Porque a dona da sala é a Aninha. Ok? Dúvidas? Beleza, eu vou dar um exemplo, tá? Vamos lá. Um exemplo de subespaço. Ele mesmo. Tá? É um exemplo trivial, né? Ele é um subconjunto. Como subconjunto, ele herdando as propriedades, como ele é um espaço vetorial, eu posso chamá-lo de subespaço dele mesmo. Unitário. Mas quem seria? Vamos ver. Então, pensa o seguinte. Então, primeiro exemplo. Então, é um espaço vetorial. Tá? Então, considere o pertencente a E. Tá? Ou seja, considere um elemento de E. Então, a pergunta é o seguinte. O conjunto só formado por U é um espaço vetorial? Por que não? O espaço vetorial soma aí multiplicação. O inverso de 10. Com essa operação, eu voto. Você também o elemento Pronto. que já é o. Eu vou simplificar. Pensa o seguinte. Quando você soma U mais U, está dentro de U? Também tem nem fechado. Ou seja, o U ele não herda a soma do conjunto. Entende? Aí sim. Aí sim. Entende? Aqui, de modo geral, é não, né? Não se o U é diferente do neutro. Tá? Quando o U é neutro, por exemplo, isso daqui, observe que ele acaba herdando as operações do espaço vetorial. Por exemplo, pegue dois elementos em U. Some. Dá quanto? Dá zero. Continua em U. Tá? Se você pegar agora qualquer elemento em U, um par, né? Que só tem um zero, então você soma zero com zero e está lá dentro. Então não tem para onde correr. Multiplique por um escalar. Continua zero. Propriedade, agora tendo as operações, vamos verificar as propriedades, as 8. Certo? Vamos pensar. É associativo? Né? Porque se eu somar não importa, vai dar sempre zero. Comutativo? É. Existe o elemento neutro? Existe, que é ele. Certo? O simétrico dele existe? Ele mesmo. Por quê? Olha a ideia de simétrico. O simétrico é dado um elemento lá, existe um outro que quando soma dá um neutro. Ele é o simétrico dele. Perfeito. Concorda? Agora vamos ver as outras. Multiplique alfa, beta vezes ele. A gente viu que quando eu multiplico qualquer escalar vezes o vetor nulo, dá o vetor nulo. Então, desse lado esquerdo, quando eu multiplico alfa, beta vezes zero, dá zero. Do lado direito, isso é a mesma coisa que multiplicar beta vezes zero, que dá zero, depois alfa vezes zero, que dá zero. Então, igualdade. Agora pegue alfa mais beta. Multiplique por zero. Dá zero. Que é a mesma coisa que zero. Alfa vezes zero, mais beta vezes zero. Porque tudo é zero. Uma vez zero, zero. Ok?
E as outras também. A última também. Ou seja, se eu somar 0 com 0 dá 0 vezes alfa dá 0. Ok? Então é um espaço vetorial. Tá? Isso daqui é um espaço vetorial com as operações de E. Tá? Lembrando que esse 0 é justamente o elemento neutro de E, tá? Beleza. Então, por isso, portanto, aí a gente pode chamar de subespaço. Ok? O é subespaço de E. Eita, ó, tá vendo? O pessoal tá compartilhando, mas tá vendo minha tela, mas não tava compartilhando. Beleza. Ok. Agora vamos pensar no seguinte. Beleza. Será que tem... Observe só. Mas, professor, imagine você o seguinte. Pegue um subconjunto, então, agora. Seja um subconjunto de E não vazio. Tal que... Imagine que esse U que eu peguei, ele tem a soma e a multiplicação por escalar de U, de E. Ou seja, tal que, se eu pegar para todo o 1 e o 2 pertencente a U, tem-se U mais o 2 também pertencente a U. Ou seja, ele é fechado com a operação de soma de E. Ok? É essa nomenclatura que a gente dá quando você tem um subconjunto e você soma elementos de lá e o resultado ainda permanece lá. Ou seja, ele é fechado com respeito a essa operação. Você pega dois elementos de lá, soma, o resultado ainda está lá. Ok? Pares com 1. 1 e com 0. Chega. E acaba virando tudo. Exatamente. Porque eu posso considerar como um espaço vetorial um vazio. Melhor, mais geral. Por que um espaço vetorial não pode ser um conjunto vazio? Pelas propriedades, né? Você precisa do quê? Que exista. Que existe um neutro, por exemplo. Então ele é não vazio. Entende? Concordo. Então o próprio neutro que não é nada, ele é alguma coisa. O neutro é um elemento, não é nada não, entende? O zero, tipo, ele é um elemento. Tá? Ele é algo. Entende? A gente tem essa noção como porque a gente associa a medida. Tá entendendo? Você pensa no zero como medida, né? Você isso é nada, tá entendendo? Mas como medida, como elemento, ele é alguma coisa porque ele pertence ao conjunto, entendeu? Indivíduo lá dentro. Bom, beleza. Imagine que eu tenho um conjunto fechado com a operação de soma. E também imagine que ele também é fechado com a operação por multiplicação por escalar. Ou seja, I para todo alfa real e o pertencente ao Uzão tem-se alfa U também pertencente a U. Rapaz, o Gabriel, cadê o Gabriel, hein? Disse que era o lanche, o Gabriel nem veio. Ah, bandido. O trânsito foi? Foi. Bom, eu tô sacaneando. Ó, beleza. Então imagine com esse cara que a gente tem um subconjunto não vazio, viu? Com essas duas propriedades. Aí eu pergunto a vocês,
será que eu preciso, olha só, será que eu preciso verificar as 8 propriedades? Porque observe, a soma e o produto por escalar não vem do nada. Ele vem de um lugar que a gente sabe que tem muitas propriedades. Será que só o fato de pegar 2 elementos e a soma ainda morar dentro do mesmo conjunto, né, não faz com que ele herde outras propriedades? Entenderam? Entenderam? Tipo, será que as outras... Porque eu tenho 8. Será que ele não herda nenhuma de cara assim, de imediato? Pense só. O que é a associatividade? Tá? Como é a associatividade? Você faz assim, o 1 mais o 2 mais o 3, certo? Mas observe só, se o 1, o 2, o 3 está em U, essa soma também está em U, porque a gente está assumindo que o U é fechado com a operação de soma. Mas observe que isso daí, quando você olha para o espaço, também, como são elementos de U, e U está contido em E, isso também, esses caras são elementos de E. Logo, em E, vale a associatividade. Concorda? Ou seja, quando você olha em E, isso daqui funciona. Certo? Porque o E é um espaço vetorial. Mas vai valer em U também. Por quê? Porque todos esses elementos estão em U. A soma está em U. Logo, a igualdade, que é a mesma de E, também vai funcionar em U. Ok? Ou seja, a associatividade ele acaba, basta que eu tenha que a soma de 2 elementos esteja morando dentro dele. Ou seja, basta que ele seja fechado com respeito à soma. Ele já herda a associatividade. Comutatividade também. Né? Isso aqui é o A1. Tá? A comutatividade também. Observe que se eu pegar esse cara daqui, esses dois, se todos os dois estão em U, essa soma está onde? Em U. Só que quando você olha em E, isso daqui é a mesma coisa que isso. Concorda? Mas esse daqui, ó, é um elemento de U também. Esse daqui é um elemento de U. U é um subconjunto de E. E esses dois caras em E são iguais. Logo, em U vão ser iguais. Né? Porque o U é um subconjunto de E. Se é igual em cima, o particular vai ter igual embaixo. Ok? Ou seja, já temos 2 propriedades herdadas. Ok? Certo? Vamos lá. Vamos para a terceira. Qual é a terceira propriedade? Existência de um elemento neutro. Ok? Bom, essa é um pouco mais delicada, né? Porque a priori com a soma eu não consigo, de certa forma, herdar do E esse elemento neutro. Mas se você olhar o produto, o que é que a gente tem do produto? A gente tem que o produto de um elemento de U por alfa ainda está em U, independente do que seja alfa. E se eu escolher alfa igual a 0, vezes um elemento de U, qual é o resultado? Então o 0 estaria em U. Ou seja, o 0 de cima, e não é qualquer 0, tá? É o 0 de cima. Então observe, o que é que eu precisei para gerar o 0? Eu precisei de um elemento de U e que a multiplicação por escalar, né, por um elemento de U ainda esteja em U. Ok? Tá? Então, observe que eu preciso, a priori, de um conjunto não vazio e fechado com a soma e a multiplicação. Até agora eu estou só usando isso e deduzindo as propriedades. Tá? Então, observe que o 0 ele pode ser escrito assim.
alfa vezes U. 0 vezes U, né? E isso daqui pertence a U, se U pertence a U e alfa pertence aos reais. Né? Se alfa, basta isso. Né? Se U pertence a U, alfa U pertence a U. Logo, 0U pertence a U, que é 0. Ou seja, o 0 está lá dentro. Ok? Beleza. Tá? Propriedade 4. Ou seja, o que é que eu tenho que mostrar? Dado U pertencente a U, o simétrico dele tá nele também? Tá sim. Dentro de Do U. Por quê? Por causa, novamente, propriedade da multiplicação. Porque lembra que a gente mostrou o seguinte. Temos, olha só, podemos escrever assim, ó, menos 1 vezes U pertence a U, concorda? Tá? Mas você pode escrever então assim, ó, o 0 é igual a 0 vezes U. Mas o 0, lembra, o 0 que eu estou multiplicando aqui, o U, é um número. É 1 mais menos 1 vezes U. Mas eu tenho que multiplicação, aí eu tenho que ver se vale a distributiva. Observe que se vale a distributiva em U, né, eu poderia dizer que isso daqui é isso. Na verdade, isso é porque isso é um espaço vetorial, né? Não necessariamente a priori está em U. Então eu teria isso. Mas só funciona nessa operação, né? Oi? Só funciona nessa operação. Só substituindo o inverso por menos um vezes U. Funciona nessa operação de soma, né? Na soma. Não, isso funciona porque aqui isso são números, né? Então, mas se tivesse qualquer outra operação, se substituir o inverso por menos um vezes U, funciona. Funciona. Porque lembra, eu estou em R. Essa soma daqui. Não, mas por exemplo, aquela operação de A vírgula B, AB mais X. Que aparece o produto. AX. Nessa que vocês somam. Então, porque essa soma que eu estou aqui, Alice, é em números, é nos números reais. Não é no U nem no E. Não é. Por quê? Porque eu estou substituindo. Onde mora esse zero aqui? Aqui. Reais. Nos reais. E onde é que mora isso tudo? Reais. Nos reais. E nos reais é a soma usual, porque isso são escalares. Entende? O ponto aqui é o seguinte. Aí agora eu estou pegando isso que é um escalar e estou usando essa propriedade aqui. Lembra? Ó, se eu tenho um escalar da forma vezes um vetor, isso daqui é igual ao quê? Alfa U. Isso daqui. Isso daqui funciona porque eu estou no espaço vetorial. Né? Funciona em E. A priori em U ainda tem que se discutir, mas em E isso funciona. Tá? Mas a gente sabe, ó. A gente quer concluir o quê? A gente sabe que isso daqui está aqui. Concorda? Então esse lado esquerdo está onde? Está em U. Tudo aqui está em U. Entende? Ok? Então você tem, ó, que esse cara daqui é justamente, a gente viu que o simétrico é único, a gente está mostrando que ele é o simétrico de U. Se ele é o simétrico de U, ele é o menos U. Entende? Ou seja, a gente também está mostrando que menos 1 vezes U, é a mesma coisa que o simétrico de U. Okay? Isso funciona no espaço vetorial, entendeu, Alice? Observe que a gente não está preocupado que tipo de soma, que tipo de produto é. São propriedades gerais. Pense só. Abstraia esse ponto. Tipo, ó, o que é que a gente está fazendo aqui?
A gente tem um conjunto que tem uma soma e um produto por escalar. E aí, beleza? O que é que tem de mais? Satisfaz, essas duas propriedades satisfazem 8 propriedades. Ok? Observe que eu não estou preocupado como é a cara dela. A partir do momento que eu sei que elas satisfazem, essas duas operações satisfazem as 8 propriedades, eu vou usar isso. Entende? Então, se vale de modo geral, vale num caso particular que é um espaço vetorial que você pegou. Entendeu, Alice? Mas isso vale só sobre os reais, né? Isso, a priori só sobre os reais. Tá? Ok? Porque isso aqui tem a ver com o corpo que você está trabalhando. Certo? Beleza. Mas se fosse no corpo, na verdade tem essa propriedade, né? O corpo ele tem um zero. O corpo é um objeto, de novo, ele é parecido filosoficamente com o espaço vetorial. É um conjunto que tem duas operações. Lá o que é que muda? É que a operação de soma continua do mesmo jeito, ou seja, pego dois elementos do conjunto, o resultado dá um elemento do conjunto. Aí agora o produto aqui no espaço vetorial é produto de um número por um elemento do espaço. E o resultado está no espaço. Num corpo, você trabalha com o produto de elementos do conjunto mesmo. Tá? Ok? E aí tem que satisfazer uma porrada de novo de propriedades. Ok? Tá. Beleza. Então observe que o menos U está aqui e o menos U ele é o simétrico. Isso daqui é o oposto de U. Ele é o oposto de U e por ele ser menos 1 vezes U, né? E a gente sabe que o U está fechado com a operação produto por escalar, ele está em U. Certo? Então, beleza. Então já vale as 4 primeiras. Ok? Então vamos deduzir mais. Eu vou até pintar de outra cor, tá? Agora vamos para a multiplicação. A gente quer mostrar o seguinte: alfa, beta vezes um elemento de U. Isso daqui é a mesma coisa que alfa, beta, U. Por que funciona? Porque em U somos fechados, né? É fechado com a operação produto. E isso dali, essa igualdade vale em E. Eu estou assumindo. Entende? O que eu assumi aqui, ó, desde o início, é que o U é um subconjunto não vazio com essas duas operações, herdada de E. E a partir dela, eu estou começando a deduzir se eu preciso mesmo verificar essas 8 para ver se é um espaço vetorial ou isso eu já ganho de graça. Entendeu, Felipe? E a pergunta é essa, tipo, o que é um subespaço? É um conjunto que é herdado as duas operações do conjunto do espaço vetorial, ele também é um espaço vetorial. Né? Para eu verificar que ele é um espaço vetorial, eu tenho que verificar as 8 propriedades. A pergunta é, será que eu preciso? Ou essas 8 propriedades, de certa forma, vêm herdada do espaço vetorial? Aí o que eu estou provando aqui é o seguinte, ó. Se eu tenho um conjunto não vazio, um subconjunto não vazio, que é fechado com a soma e fechado com o produto, as 8 propriedades vêm de graça. Então o que você precisa mesmo verificar é o quê? Que é não vazio. Se isso for verdade, basta você verificar que é um subconjunto não vazio e que é fechado para a soma e fechado para a multiplicação por escalar. Entendeu a brincadeira? Entende? Ou seja, eu quero condições mínimas para trabalhar com isso. Não preciso estar verificando as 8 para mostrar que é subespaço. Tá? E aí a gente está ganhando o jogo até o momento. Vamos continuar. O que é o M2? Alguém lembra? Alfa mais beta. Ó, de novo, ó, esse cara daqui está em U.
porque o Uzinho está em U grande, tá? E o produto por escalar está em U grande. Se você olhar esse cara daqui separadamente, ó, esqueça essa parte, tá? Eu vou até apagar. Esqueça essa. Agora vamos olhar o lado direito. Esse cara está onde? Está em U. Por quê? Porque cada parcela está em U. E a soma ainda está em U. Então o lado direito também está em U. Só que você sabe que o lado direito é igual ao lado esquerdo quando você olha em E. Você já tem a igualdade. E logo vão ser iguais embaixo também. Então vocês vão ter que isso daqui também vai valer. Ou seja, já ganhou a propriedade M1, M2. Vamos para M3. O que é que diz a M3? Porém, a nossa soma de dois elementos. É 1 vezes U. Ah, Tá? O número aqui vocês escolhem. Você pode permutar. O importante é que tem as 8 propriedades, entendeu? Tipo, não lembro qual é o número tal. Isso sou eu que estou criando minha notação. Eu chamo de M1, M2, M3. Você pode chamar a M1 de M4, a M5. O importante é que tem as 8. Isso daqui é U. Bom, de novo de graça, pelo mesmo motivo anterior. 1 vezes U está em U. O U está em U. Você sabe que em cima, por ser um espaço vetorial, tem a igualdade. Logo embaixo tem a igualdade. Concorda? Agora vamos para cá. A última é, se você pegar alfa, o 1 mais o 2, tá? Não estou usando V porque o grandão, o U maiúsculo, eu estou chamando o conjunto de U, tá? Mas você fica à vontade. A sociedade, vamos aplicar M1, provando que M2 e M4 são iguais. M1 provando que M2 e M4... Tipo assim, você assume que alfa mais beta é um elemento só. Aí você faz tipo B de U é igual a U vezes U é igual a U vezes B. Você vai precisar de algo mais, sabe? Porque... Não precisa, né? Nos escalares você é comutativo, porque são números. M2 é igual a M4. Não. Porque os escalares, o que você está somando no M2 são escalares. Entende? E o outro, o que você está somando são vetores. A função multiplicação É. escalar e Um elemento do conjunto, Então você não pode utilizar. Tem? Não é só a mesma coisa. Isso daí entra na tua pergunta. Aquele 1 ali, é um do espaço ou um dos reais? É dos reais. Porque a função, a operação, multiplicação está definida dessa maneira. Exatamente. Beleza. Qual o nome dessa quarta aí, professor? Essa quarta? Você pode chamar de distributiva, entendeu? Tá? Bom, isso daqui vale, isso daqui está em U e você tem a igualdade. Ou seja, com isso a gente acabou de provar o quê? Teorema, tá? Teorema, tá? Um subconjunto U, tá? Não vazio. Um subconjunto que é não vazio é um espaço, um subespaço vetorial que é se o quê? Para todo U2 pertencente a U, tens 1 mais U2 pertencente a U e
para todo alfa pertencente aos reais e o zinho pertencente ao zão, tens alfa U pertencente. Foi isso que a gente acabou de provar. U é um subespaço se isso ocorrer. Esse é o espaço. Basta isso. E tem que ser no vazio, né? Porque a gente usou isso, por exemplo, para mostrar que o zero está lá. Porque a gente precisou multiplicar alfa vezes um elemento. Entende? Então precisou ser no vazio. Tá? Concorda? Então a demonstração disso já foi. Porque ele mostrou as 8, eu vi que as 8. Exatamente. O que é que eu precisava? Só é você lembrar. Qual a definição a gente usou de subespaço? Que ele precisa das operações de ser fechado com essas operações e ser um espaço vetorial com ela. Não foi isso? Aí o que é que a gente acabou fazendo? A gente fez o seguinte: suponha que eu tenho um conjunto que é fechado com respeito à soma e com respeito ao produto por escalar. E ele é não vazio. Não foi isso que a gente fez? A partir disso a gente mostrou as 8. Logo, é um subespaço. Então é esse teorema. Ok? Só que eu inverti justamente para... Se eu boto teorema, todo mundo fica naquela expectativa. Vamos provar. Como é que prova? Aí o que é que eu fiz? Vamos com a inocência tentando deduzir coisas. Tentando tal. E concluímos. E depois eu enunciei o teorema cuja prova a gente estava fazendo. Ok? Só foi uma inversão aí de como conduzir o negócio. Ok, pessoal? Certo? Dime. Exatamente. Tem que estar. Entende? Aí, exercício. Porque agora eu fiz isso de propósito, porque vocês ficam associando essa aqui, né? Exercício. O elemento neutro do espaço vetorial mesmo. Ó aqui. Ó. Um subconjunto daqui, tá? Tal que satisfaz o seguinte: o zero pertence a U. 2. Para todo o 1, o 2 pertencente a U, tens U mais o 2 pertencente a U. 3. Para todo alfa pertencente aos reais e U pertencente a U, tens alfa U pertencente a U. Então, mostre que U é subespaço e é. Vocês estavam esperando essa, né? Para quem leu o material, está mais familiarizado com essa. Para ser um subespaço, é um subconjunto que contém o zero, dado dois elementos de lá, a soma está lá, o produto por um escalar também está lá. Tá? Porque essa é equivalente à que a gente fez. Porque pense só, o que é que eu precisei na outra? Assumir que se escalar fechado e que o zero está lá dentro. Não, o que eu precisei na outra foi que não vazio, beleza. E fechado com as operações, ou seja, não vazio e com B e C. Exatamente. Se o zero está lá, se eu já assumo que o zero está lá, ele é não vazio. E assumindo B e C, ele é fechado com a soma e fechado com o produto. Então, é um espaço vetorial. Tá? E se ele é não vazio, a gente viu que o zero também está lá. Então, vale a mesma coisa que aqui. Ou seja, pedir que o zero está lá e pedir que é não vazio
né? É a mesma coisa, né, quando você tem a propriedade B e C. Ok? Vamos dar uma pausa. Tá, pessoal? Alguém de casa tem dúvida? Se não tiver,